100 purpurinas. Cá vamos nós a mais um episódio de 100 purpurinas. Eu até vou já pôr aqui um bocadinho de Mateus Rosé no meu copo, porque eu confesso-vos que hoje até estou com um bocadinho de medo desta conversa. Mas pronto, esta é uma garrafa, como vocês já estão a rir, meus convidados, vocês já perceberam. Esta é uma garrafa que todos nós conhecemos. Eu confesso que quando passo por ela, na prateleira das lojas, me salta logo à vista este perfil rosado, não vos sei explicar, ou eu, o cor-de-rosa, é logo assim uma mistura. E eu gosto, não é? Mas pronto, esta é uma marca que já tem 80 anos de existência e tem sido muito os contributos, os atributos, quero dizer, que têm contribuído para este sucesso. E eu não sei se os meus convidados sabem, mas eu a vocês já vos contei, que Rainha Isabel II e Steve Jobs eram fãs de Mateus Rosé. Ah, pois é! Os meus convidados de hoje têm dado muito o que falar nos últimos tempos e eu tenho-vos a dizer que houve um post em que eram muitos, mas mesmo muitos, os comentários que eles lá tinham. E um deles, eu acho que resume muito daquilo que eles têm sido e daquilo que eles têm mostrado. A dupla de milhões. A dupla de milhões. A dupla de milhões. Incrível. Incrível. Olha, se a Rainha Isabel II gosta disto, eu vou começar a ver. E Steve Jobs. Que assim para a próxima vais bem. dizer a Rainha, Steve Jobs e o Helder Tavares. E a Catarina Moreira. Catarina Moreira. Vou Sim, ver senhor. também. Como é que vocês estão? Estamos bem, tu. Eu também, eu tenho um bocado de medo desta nossa conversa, é demasiado em casa, Eu Pois é. também acho. não é? O que me preocupa um bocado, porque ainda para mais quando estou demasiado descontraído, sou muito desbocado. Mas isso é bom. Vai dar asneira. Em princípio vai correr mal. Pronto, Pronto. é assim que nós gostamos. Vamos ter que cortar coisas. Não, não se corta nada aqui. Aqui não se corta nada. Não, é in Olha, e ainda bem que out. avisas. Que assim. In e out. Nós vamos... Cru. Sim, nós os três aos berros. Vai ser bonito. Uhum. Tá bonito. Tá bonito, tá. Está bonito. Olhem, antes de começarmos, eu tenho que já vos fazer a pergunta deste podcast. Quando, onde e com quem é que são vocês sem purpurinas? Eu achava que isso era no fim. É que eu Não, pensei é no na resposta. início. E agora? Ele triste. Isto não é o que dizem Não, nos teus olhos. O exato. que dizem nos teus olhos é que é no fim. Ah, ok. Então, É já, quando vai o quê? começar. Quando, onde e com quem? Eu já sei a pergunta. Então Não, responde calma, não lá, sei a Catarina resposta. Não sei Moreira. que resposta é que vou dar, mas sei a Vais, pergunta. vais. Quando, Começa onde e lá. com quem é que és Quando tu? onde e com quem és tu sem purpurinas? Eu sou em casa, agora sobretudo nesta minha nova casa que eu sinto que sou eu sem purpurinas. Tu lá sozinho. Eu lá sozinho. Olha, ando muito criterioso. Criterioso. Ou seja, nas coisas das pessoas vão lá à casa, de tal forma que ela ainda não me meteu lá É aos pés. verdade, eu ainda não fui. E Isso significa e ele alguma quer ser coisa. tipo Gosha Cristina. A Cristina também acho que só foi à casa do Gosha passado Pois muito tempo. foi, não é? Yeah, pois exatamente. Nós foi. vai ser igual. Deixa vir o sofá novo. Olha, que vem no domingo. Maravilha. A outra rapariga vai lá buscar outro sofá no domingo. Deixa vir uns quadros em condições e já te recebo. Sim, Pois, houve uma bem que polémica dos quadros que tu escolheste para a tua casa, não é? E quem é que instalou a polémica? Pronto, Catarina Moreira. E que ele não- deu uma não opinião, foi aprovou os sincera. quadros. Não é? Por isso Com é que a certeza. resposta à minha pergunta, essa pergunta do quando, onde e com quem é que eu sou sem purpurinas, eu acho que é a trabalhar. Eu acho que é eu não tenho purpurinas. Até a avaliar os quadros do Helder, eu não tenho purpurinas nenhumas. Disse a verdade. Maus, horríveis. Mas é essa a tua resposta a esta pergunta? Eu sou sempre. Sim. Eu acho que sou sempre. Sim. Eu acho que devia ter mais purpurinas, honestamente. Achas mesmo? Se considerarmos purpurinas uma coisa. Um filtro. Sim. Purpurinas é um bocado um filtro, não é? É muito um filtro. Eu diria É tipo que, quando é que és não tenho. yeah. tu mesma. Yeah. É sempre. Eu acho que sou. Sim. Eu acho que quando eu estou sozinho na rádio tenho mais purpurinas. Quando estou contigo, Pois. eu também liberto essas Pois. purpurinas. Verdade, sim, Percebo, mas isso é percebo. super verdade. Se estiver a fazer trabalhos sozinha sem o Helder, sou um bocadinho mais contida. E portanto penso muito mais no que vou dizer, estou mais Exatamente. consciente, portanto estou mais protegida. Tenho essas purpurinas para me darem ali Também sou igual. um brilho. Agora, com ele é aquilo, olha, tira purpurinas, tira a base, tira o Olha, rímel, mas tira é tudo. profundo o que vocês acabaram de dizer. Não, que você- ela achava que nós não. Helder! Nós Que acertámos esse vocês, convite. os dois juntos, é que são sempre purpurinas. É verdade, é verdade. E eu com ela eu sinto que estou à vontade para falar de tudo e mais alguma coisa. Não tenho problemas nenhum. Mas- E abre a minha vida toda. Isso é o nosso. É o bom e o mau. É o bom e mau, Exatamente. Tem Mas, prós e contras. mas, por exemplo, uma das coisas que é realmente difícil é uma dupla dar-se genuinamente bem. E nós sabemos isso de muitas duplas que já trabalharam Verdade. juntos e que não têm essa ligação natural como vocês têm. Vocês sentem
que se não fosse esta ligação e não estarem a trabalhar juntos, se calhar não estavam a ter o sucesso que estão a ter? É provável, eu, por exemplo, no meu caso, já trabalhei com outras mulheres em rádio e não senti aquilo que sinto com ela, não sei, talvez seja pelo fator de somos duas pessoas despreocupadas, não é? Acho que o segredo acaba por ser esse, não há egos envolvidos entre nós. E quando tu não tens isso, acho que é assim que tu crias um sucesso, diria eu. Sim, é isso. Não nos levarmos muito a sério, não temos medo do ridículo. Pá, e acima de tudo respeitarmos-nos muito, estás a ver? Respeitarmos muito a personalidade um do outro, as diferenças, sabes? Há uma coisa que acontece muito nesta área e na vida, com as amizades é igual. Não respeitares as características da outra pessoa. E isso é que acrescenta, porque eu e o Helder somos muito diferentes, mesmo. Mas é essa diferença que resulta precisamente por não termos esses egos e por não estarmos a tentar que a pessoa seja como nós ou que pense como nós, é assumir essa diferença e brincar com isso. E vocês nunca tiveram medo de cair nesse ridículo? Eu não tenho medo nenhum. Por exemplo, Pois é, que eu acho que vocês são nós somos exatamente os ridículos, dois, duas pessoas que não têm medo nenhum olha, disso. E vou-te dar um exemplo. Isto aconteceu precisamente ontem na emissão, que de repente o assunto foi parar, vê lá, connosco, e depois uma coisa que eu adoro, que é qualquer tema que nós levamos para falar na rádio, aquilo divaga. Nós divagamos. Vocês com muita começam num facilidade. sítio e vão ter outro lá. Agora, portanto, eu nunca sei como é que termina aquele programa. E nós começámos a falar porque havia um emprego de sonho para futuros astronautas em que podiam ganhar 5.300 euros. A única coisa que eles tinham de fazer era estar sentados numa banheira, não é? Com água até ao pescoço e com, portanto, braço Braço e cabeça de fora. cabeça de fora. Durante quanto tempo? Aí uma semana. 10 dias. 10 dias, pronto. E ganhavam esse montante. E não sei porquê, que ele obviamente que foi dar para caminhos de eu perguntar. Até imagina que a pessoa precisa de ir à casa de banho. Como é que se faz? E ela sai-se com. Sai-se que como é? Algália. Algália. Ai, eu ouvi isso! Eu não sabia, eu quero uma algália. Oh, Heller, mas também como é que não sabias? Eu quero uma Não, algália. mas olha, sabes que há imensa gente. Ainda ontem eu estava a falar com amigos e há muita gente que não sabe. Imagina. Porquê? Em off nós estávamos a falar sobre isso. Ainda bem que não sabe. É sinal Não, que nunca foi exatamente, operado, que é nunca verdade. precisou, nem ele, nem um Sim. familiar. Esta coisa que as pessoas. Depois na internet, claro que o vídeo está a resultar e ainda O bem, vídeo está a mas há resultar, claro, imensa. yeah. Como é que não sabe? Como é que Fui eu, trabalha. estás a ver? Eu fui essa pessoa agora. Trabalha em comunicação e não sabe. Que não tem que saber tudo. Mas não tem que saber. Eu não tenho que saber. Imagina, se essas pessoas que vão para lá mandar esses bitites, digam por favor onde é que elas nasceram, porque nasceram ensinadas. Pois, São Digam-me Paulo. lá, digam-me que é quando eu tiver um filho, o filho vai nascer lá. Exato. Para esse sítio. Mas Claro, isso é engraçado aquilo que tu estás a dizer, que vocês estão a dizer, porque há muito esta ideia de que as pessoas que trabalham em comunicação têm que saber tudo e mais não alguma tem. coisa. Eu acho que a nossa geração está a desconstruir um bocadinho isso. E Somos claro. tipo mais, não sei Porque isto. não disfarçámos, eu acho é que antigamente era igual, as pessoas também não sabiam coisas, mas disfarçavam Exato, sim. ou ficavam caladas, ou arranjavam uma forma mais bonita de questionar, a fazer de conta que pronto, arranjam ali uma estratégia Sim, de. camuflavam mais. Exatamente. Tinham mais purpurinas. Pronto. Olha, Ai, nós é exatamente. tipo, não sei o que é, pronto. Eu, Alguém que me exatamente, diga. eu não sei e assumo, olha, não sei e depois a questão é, tu não sabes e queres saber. Claro. E, portanto, eu faço perguntas normais de alguém que não está, pá, não é? Portanto, eu faço essas perguntas e não tenho problemas nenhum com isso. E não é só isso, a quantidade de pessoas que nós temos pessoas dos 5 anos aos 80 anos a ouvirem a emissão. Exatamente. Há muitas crianças que não fazem a menor ideia o que é uma algália. Sim, sim, sim. Não é Identificam-se. interessante Sim. ficarem a saber a partir de um programa de rádio que há duas. Não estava a falar de algália em particular, mas há uma série de coisas que nós estamos a ensinar ali muita gente, que muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes que não fazem ideia, estão a aprender ali. Quer dizer, eu Claro. tenho sempre que assumir que estou a falar para uma pessoa que sabe tudo. coisas, que estudou imenso, que tem. Exatamente. Não, E estamos acaba a por ensinar. haver essa identificação. Identificação, Claro. exatamente. E há Pessoas- imenso público brasileiro, por exemplo, ou imenso público angolano, que se calhar não usam a mesma expressão, que é uma expressão Não diferente do usam, país. exatamente, no Brasil é diferente que eu vi Claro. nos comentários Como é que é? dos Como é que se diz no Brasil? esqueci. Pronto. Depois nós vamos pesquisar. Já me esqueci. Depois nós vamos pesquisar como é que Mas é bom, ou seja, Claro. quem está no carro a ouvir aquilo identifica-se porque percebe, ok, eles também não sabem. Acho que é Eu giro. também acho. Aquilo é uma partilha. É Aquilo verdade. não é suposto ser- É genuíno, é verdade, Claro. é mesmo isso. Vocês, neste mercado de inverno e nestas transferências todas da rádio, não é? Foram, se calhar, diria eu, que a dupla mais falada durante esta altura. Como é que impacto é que isso teve em vocês? Olha, para mim foi bem estranho. E muito no TikTok também, que Era é isso outra eu ia dizer. realidade. Era isso que eu ia dizer. Começou por ser no TikTok, de repente, aquilo que por norma acontece nas televisões, dos rumores e por aí fora, acontece na rádio. Exato. Como talvez nunca houve antes.
Então para mim foi um bocadinho estranho, porque parecia que está a acompanhar uma novela mexicana, querer falar mas não poder falar. Sim. Eu não estou habituado. Para onde é que eles vão? Porque é que eles Exatamente, saíram? eu não estou habituado. Portanto foi giro acompanhar isso, mas ao mesmo tempo interessante perceber que a rádio final tem esse impacto, e duas pessoas que começaram um programa da manhã há 2 anos. 2 anos é muito pouco tempo para um programa Pois de rádio. muito mesmo. Por norma, os programas de rádio demoram a fidelizar público. Portanto, é um case study. De tal forma que nunca pensei que a nossa saída em tão pouco tempo num programa da manhã, numa rádio, fosse chegar a isso. Portanto, foi bom. Agora, e tu? E tu? E tu? Conta-nos. É igual, nós íamos falando, lá está, porque nós não podemos às vezes falar, nós temos contratos, não é, de trabalho, então temos que cumprir, pronto, e os agentes também fazem esse trabalho de nos ajudar, o que é que podemos ou não podemos dizer, então nós difícil. acabávamos por falar, difícil. sim, pois, explicar, pois, se é por escrito parece que não passa bem a mensagem, se é em vídeo também, as expressões e tipo, tudo isso é difícil de falar, e então íamos falando um com o outro. Portanto, tudo o que saía, vídeos no TikTok, comentários, mensagens, não sei o que, íamos partilhando, mas até nós ficávamos admirados. Eu acho que, como nós, lá, quando estávamos na Cidade FM, não tínhamos muita noção sei lá, tipo, do impacto daquele programa, porque não tínhamos noção real dos números e das pessoas que ouviam, e porque não há essa análise tão pormenorizada. Nós acho que não tínhamos noção de que as pessoas queriam tanto que a dupla voltasse, que era assim uma coisa que fazia diferença no dia-a-dia das pessoas. E depois quando percebemos pela quantidade de mensagens e comentários e vídeos que a malta foi fazendo no TikTok, a perguntar onde é que eles vão, o que é que eles vão fazer, pá, foi incrível. Pois, e tipo vídeos das pessoas a comentarem a vossa situação, de o que é que está a acontecer e porque é que eles saíram e para onde é que eles vão, e era aquilo que estavas a dizer há pouco, Hélder. Isto era uma coisa que se via acontecer na televisão, não é? E com uma pessoa saía de um canal para o outro, e muito na imprensa escrita e tudo mais, e nas revistas cor-de-rosa, é que se falava disto. E agora está a acontecer o contrário, que é, isto está a acontecer na rádio e no TikTok, ou seja, já não são as revistas que falam disto, mas são pessoas que falam numa rede social. Eu acho que isto também é tipo um bocadinho esta área a mudar, e esta atualização do que está a acontecer. Não é? Sim, e as próprias revistas de repente ficam para trás, comentam, mas ficam para trás, porque não foram as primeiras a falar sobre o assunto. De repente tens Dioguinhos, tens outras revistas que nunca falaram em rádio. Exato. A televisão e blá, blá, blá. Notícias ao minuto. Exato, não notícias é? ao minuto, que de repente qualquer transferência deste mercado de rádio era já notícia nestas revistas que, lá está, nunca em momento algum falaram sobre transferências de rádio. Eu acho que mesmo as pessoas, a mim acontecia mais vezes dizer a amigas tipo de Guimarães, estão-me sempre a dizer no trabalho, perguntam-me no trabalho, mas para onde é que eles vão? O que é que eles vão fazer? Pois. Sabes, de repente as pessoas estão mesmo curiosas, e nós a pensar assim, calma, isto é o nosso trabalho, calma, isto é só uma coisa normal, mas realmente, se as pessoas, nós dizemos, 2 anos é pouco tempo para fidelizar pessoas em rádio, e todos os estudos dizem isso, não é? Indicam isso. Mas a verdade é que se tiveres 2 anos a acompanhar uma pessoa para a escola, para o trabalho, quer dizer, todos os dias, sei lá, é muito tempo, tu habituas-te àquelas vozes, habituas-te àquela companhia, deixares de ter aquilo de um dia para o outro, sem aviso e sem nada prever, não é? Tipo, É estranho, porque é tipo do género, vocês os dois faziam parte do dia-a-dia de muitas pessoas àquela hora. Sim. E de um dia para o outro isso não existe, não é? Exato. Mas, por exemplo, isto agora de a rádio tem-se tornado muito mais digital. Não há dúvidas nenhumas disso. E não acham que também é essa proximidade que acabaram por criar com os ouvintes que fazem com que isto tudo aconteça e que não acontecia há uns anos? Eu acho que sim. Por exemplo, o nosso programa, aquilo que nós fazíamos na cidade, e agora também fazemos na RFM, mas sobretudo falando no caso da cidade, porque foi ali que começámos, eu acho que a forma como interagimos com os ouvintes era uma forma única. O Francisco Gil, que trabalha na M80, ele vira-se e nós comentávamos isso no almoço, o meu último almoço ainda na Bauer. Almoço de Natal? O almoço de Natal, exatamente. Exatamente. Ele vira-se e diz-me, tipo, aquilo que prende é a nossa forma de comunicar. E ele diz que a rádio precisa de evoluir neste sentido também. Ou seja, já há novas formas de fazer rádio, já há novas formas de comunicar para a rádio, que hoje em dia já não é, e eu vejo por isso. Eu dei uma entrevista há pouco tempo onde dizia que a rádio antiga para mim não é a minha forma de fazer rádio. Aquele registro sério, sem emoção, não é. Eu gosto de proximidade, eu gosto de ler uma mensagem no WhatsApp e de repente gozar com o ouvinte. Sim. Gosto de meter um áudio do nada, sem ouvir aquilo antes, e meter um ar, se der porcaria, incrível, desatamos a rir, se não der, maravilhoso. Para mim, a rádio isto é cada vez mais o lado puro
e sem purpurinas. Percebes? Sim, eu acho que a verdade é que nós estamos Gostei. O Éder precisava de uma confirmação do gostei. Sim, é isso. Eu acho que se nós repararmos na situação atual da rádio, tipo, isto mudou muito, não é? Muito mesmo. E a rádio está... Num curto espaço de tempo. Sim. E acho que a rádio está-se a adaptar muito bem a todas estas mudanças, porque nós neste momento estamos a competir com as plataformas de streaming, tipo um Spotify, para quem quer ouvir as suas playlists, as músicas que gostam de ouvir, e estamos a competir com os podcasts, como este, não é? Sim. Que estão cheios de personalidade e identidade, porque são de uma pessoa e as pessoas querem ouvir porque gostam daquela pessoa, gostam daquilo que ela vai dizer ou da forma como comunica. E eu acho que a rádio, neste momento, devia ser, ou na minha opinião, tem de ser uma mistura dos dois. Portanto, tem de continuar a dar música nova, a dar música que as pessoas querem ouvir, dependendo, obviamente, depois da missão de cada rádio, mas também tem de ter identidade. E eu acho que a rádio, durante muitos anos, não tinha identidade, tinha uma voz. Tinha grandes vozes, isso é indiscutível, mas não havia personalidades. Por isso é que ainda é muito difícil para muita gente saber quem é que está a falar. Sim, na rádio. Sim. Mas felizmente não associam a voz à pessoa. Nem sabem bem, estão a ouvir a música. Agora, há um programa que muda completamente o jogo, que é as manhãs da Comercial, mudaram completamente o jogo. Toda a gente sabe quem são aquelas pessoas, toda a gente sabe que são aquelas pessoas que estão a falar. E acho que foi a partir um bocado também daí que toda a gente percebeu que precisamos de ter personalidades. Tipo, ainda é uma discussão que há muita gente que não concorda ainda com isto. Há o que acha que tem que existir um equilíbrio. Eu acho mesmo que nós estamos a competir diretamente com duas coisas, que é Spotify e podcasts. E o Spotify tem música e os podcasts têm identidade. E, portanto, para mim não há muito espaço neste momento na rádio para pessoas que não tenham personalidades vincadas. Sim, sabes? Sim, tem que haver, exatamente. Acho que só assim é que tu consegues sobressair-te, não é? Sim, eu ponho muitas vezes no lado também de ouvinte ou de espectador e sinto exatamente isso. Tipo, imagina, porque é que eu vou escolher ver um programa de televisão ou ouvir uma rádio? É pelas pessoas que lá estão. Claro. E acho que, por exemplo, e vocês também devem sentir isso, que nós somos de uma geração que as coisas estão a mudar muito rápido. Sim. E eu acho que a rádio se está a conseguir adaptar e trazer muito este meio digital para o rádio. E a televisão não está a fazer tanto isso. E, por exemplo, pessoas da nossa idade, se calhar neste momento, estão-se a identificar mais com a rádio do que com a televisão, não sentem? Sim. Eu acho que sim. O meu problema com a televisão é se algum dia vai ser capaz de se moldar nesse sentido. Ou seja, eu não sei se a televisão não vai estar sempre presa nesse registro. Pois, eu acho que não, porque imagina, a maioria das pessoas que hoje em dia vê televisão, não é? Não. São pessoas mais velhas. Sim. E as pessoas com 60 ou 70 anos, daqui a 10 anos não vão ser as mesmas. Não, eu acho que os números vão sempre obrigar, acredito eu que, ou seja, os números a descerem e depois a publicidade também a cair, acho que vai ter que gerar mudança, não é? Foi assim que aconteceu com a rádio também. Ou seja, a rádio vivia exclusivamente de publicidade. Até que de repente teve que se reinventar e ter estes jogos que nós fazemos agora, de chamadas de valor acrescentado e não sei o quê, para ganhar dinheiro, para conseguir sobreviver com o seu próprio potencial, com o seu próprio mérito e não estar sempre dependente de uma marca que queira apostar. Sim. Portanto, eu acho que é a necessidade que também aguçou o engenho. Portanto, eu acredito que a necessidade da televisão, o facto dos números estarem, segundo sei, mas também não tenho números a cair, pelo menos sim, eu não calma, conheço. Nós não somos nenhum especialistas para dar a falar deste mas tema, estamos a dar a nossa opinião como pessoas que trabalham no meio. Não, é isso, mas nós a verdade é que temos muitos amigos da nossa idade que deixaram de ver televisão. Portanto, eu acho que a televisão vai ter que se adaptar, mas concordo com o Helder que está a ser muito, muito lenta a adaptar. Sim. A comparar com a rádio, mesmo no digital, está a fazer coisas super. Não, e por exemplo, o que é que vocês sentem que os ouvintes mais vos diziam? Sobre o feedback que vos davam? Eu acho que por acaso a malta mandava sempre bons feedbacks, falavam muito do que prende, sobretudo é o meu riso, né? O riso, a energia, eu acho que é. Depois o sotaque dela, exatamente, a energia, a nossa leveza, as conversas, que aquilo é um ambiente de café. Exatamente. Então de repente tens duas pessoas que, como se estivessem num café, em que tens uma terceira pessoa ali também a participar, que é o homem. Sente que está ali a conversar com vocês. E eu acho que é o facto, aquilo que o Helder estava a dizer no início, que é de nós começarmos num ponto e aquilo ir sempre para sítios que não têm nada a ver.
tipo, nós nunca sabemos como é que vai acabar. Eu acho que dá um bocadinho aquela coisa do, lá está, porque a rádio ainda tem esta, pelo menos nós ainda temos isto que é, não dá para puxar atrás, não dá para ir buscar aquele momento. Eu acho que é essa magia. Essa magia, tipo, as pessoas, muitas vezes acontece de termos um momento de giro no ar, sai um reel qualquer no Instagram da RFM, as pessoas vão lá comentar a dizer, não acredito que não apanhei isto, não acredito que não estava no carro. Eu sinto muita falta dessa magia. Lá está, porque as pessoas nunca sabem, ok que se calhar é expectável, há um tema qualquer na berra e todas as rádios estão a falar sobre isso e nós vamos falar, mas depois a análise que tu fazes sobre isso, porque eu acho que também é isso que mudou em rádio, que é, nós sempre damos notícias, nós sempre falamos sobre a atualidade, mas não dizeres que há um chocolate que está viral, todas as rádios vão dizer. Exatamente. O que nos diferencia é a análise que nós fazemos sobre o chocolate que está viral. E portanto, o feedback que nós recebemos das pessoas é, vocês dizem sempre coisas que ninguém diz. Não quer dizer que seja bom, atenção, às vezes não é, mas é disparatado. Mas sei vocês lá. às vezes sentem que não é bom aquilo que dizem? Imagina. Ou ficam a pensar nisso? Ai, não devia ter dito isto, porque é que eu disse isto? Eu acho que quando acaba o programa, às vezes, pelo menos a mim, volta e meia vem esse lado. Mas depois passa que é de género. Não há muito que se possa fazer, não é? Não há muito que se possa fazer. Exato. É sempre assim, é este o registro. Por exemplo, no outro dia nós estávamos a falar, não sei muito bem como é que ele foi parar ali, mas estávamos a falar de papel higiênico na sanita, não é? Sim, tu quando se põe no vais papel Por acaso eu higiênico. também não me Quando lembro. vais Mas isso um- veio de um tema interessante. Isso não começou tipo, olha, tem uma. Mas eu não sei o que De é. repente vais a uma casa de banho em que aquilo tem lá um dizer que não se papel põe a os dizer que não se os pode papéis meter na o papel. sanita. E ela perguntou, tu metes ou não metes? E eu, nem sempre meto, mas já houve situações Eu em ponho que... sempre. Tu metes sempre. Meto. Já houve situações Também eu. em que eu pus. E aquilo, entretanto, eu fiz uma pergunta a ele. Então imagina a toalhita. Tua toalhita, metes Eu ou não meto. metes? Tu metes a meto toalhita na na sanita. Pronto. Vês? E isto, são temas que supostamente ninguém fala em rádio. É Mas verdade. Isto, Sim. isto é o Que são prende. aquelas coisas banais que todos nós fazemos, Mas que Pois. mas às vezes não dizem Mas assim que, tanto. mas que ainda se nota, e isso é interessante perceber, que ainda se nota um bocado aquela coisa de não se diz isso, Não sei. É Fala. isso, hein? Não se fala porquê? Vocês não fazemos todos o mesmo, vocês estão Exatamente. bem. Mas, por exemplo, eu acho que isso é uma coisa que também está a acontecer nas redes sociais, que é as pessoas que estão mais próximas e que dizem mais este tipo de coisas, se calhar são as que estão a ter mais impacto hoje em dia. Pois, Não é? sim, são mais reais, não é? Vocês foram para as redes sociais, quando é que foi o vosso momento nas redes sociais? Porque isto é um trabalho que hoje em dia também está muito ligado, as redes sociais, a rádio, a televisão, Sim, etc. como assim momento? O momento em que vocês perceberam, as redes sociais também são o meu trabalho. Eu acho que sempre senti isso. Eu acho que comecei a sentir isso quando talvez fiz o meu primeiro trabalho. Caiu um bom cachê e eu... Certo. E ele, ui, peraí, está aqui a galinha dos ovos de ouro. exato. Começa aqui. Eu acho que foi assim que... Não, mas eu acho que no meu caso também foi isso e o trabalho que a minha agência, porque antigamente eu agora uso mais o Instagram e levo o Instagram muito mais a sério do que antigamente. Houve muita coisa que eu tive que deixar de fazer ou deixar de publicar com tanta regularidade como fazia antes. Saídas à noite, partilhava Pois. imenso. Eu levei uma descasca no bom sentido, não é? E acho que essa descasca fez-me perceber, ok, espera, isto afinal é muito mais sério do que aquilo que eu achava. Tu utilizavas o teu Instagram como se fossem tipo só os teus amigos é que estão ali. Para tudo. Tudo o que eu fizesse, eu partilhava, tudo. Pois. E entretanto percebi que precisava de ser balizado, porque tu precisas de fazer esse trabalho de balizares. Porque há marcas envolvidas, porque nem toda a gente tem de saber tudo o que tu metes, porque há marcas que não gostam de saber que tu sais muito à noite, não é que agora sai muito à noite, mas na altura saí muito à noite. Portanto, Pronto, saía uma muito pessoa gosta de saía muito festa. à noite Claro. e partilhava isso. Pois. E claro que isso nem sempre tem as melhores conotações. Sim, sim. Portanto, saber fazer esse equilíbrio e essa gestão. Exato, porque também aquilo que se vê nas redes sociais também nunca se sabe se é exatamente aquilo que acontece e como é que acontece. E Sim, depois há sim, sempre esses dois lados, não é? Sim. E tu, No Kat? meu caso foi mais quando começou o programa, na verdade, porque eu tive um crescimento gigante. Portanto, eu começo com o Helder e tinha 23 mil seguidores, Pois era. portanto há 2 anos, e tenho 105 mil. Portanto, a minha vida no digital muda completamente desde que começo o programa com ele. Pronto, eu estive ali, quando estava na altura no Maluco Beleza com o Unas, acabei por ter alguma exposição e eu, quando comecei a trabalhar com ele, não tinha mesmo números nenhuns, portanto, tudo o que eu consegui foi Toma lá, ali. Unas. Então, aqueles 20 mil eram deles. Os 20 mil foi o Unas. Foi o Unas. Mas depois foi através deste programa e pronto, e começou a surgir trabalho daí. Eu ainda tenho ainda sou um bocado És um bocado difícil. reticente? Ainda sou um bocado.
Ainda tenho alguma. Mas já noto que tu estás. Já estou a fazer, sim, já estou. Sim, Já sim, estou, sim. porque ela como tudo, e eu quando tem uma Pois pessoa é fica, isso. não é? Ela, Tipo, por exemplo, e é engraçado porque ela. Mas eu sinto o mesmo que tu. Mas olha que ela, até mesmo o trabalho que nós fazemos na rádio, ela é aquela pessoa muito mais, talvez exigente e picuinhas nesse sentido, mas ainda bem, eu sou muito, muito mais relaxado, tá a ver? Eu deixo ir. sim, o Helder é a melhor pessoa para trabalhar. Se quiserem trabalhar com o Helder, marcas deste país, trabalha. É a melhor pessoa para trabalhar porque é fácil, porque é acessível, porque tenta perceber, tenta se adaptar, tipo, não cria problemas, não é uma pessoa que é tipo, eu tive uma ideia e portanto, mesmo que a tua seja até resulte melhor, não fica tipo, é a minha, tem que ir até avante. Conseguem chegar tipo hiper sempre a um flexível, consenso, não é? sempre. Sim. Eu sou muito mais, sou muito mais És mais picuinha, teimosa. sou mais Sim, teimosa, é sou mais. Faz muita confusão. Acho que foi por trabalhar tantos anos sozinha, porque eu só sou agenciada tipo há 3 meses. Foram muitos anos sozinha. E quando trabalhas muitos anos sozinha, tu fazes tudo. Exatamente. E então, só o facto de teres que delegar, só o facto de não estares a muito acompanhar, é super difícil. Claro que eu neste momento estou a aprender e está a ser ótimo. Acho que pá, no futuro vai ser bom para mim, tipo, eu Exatamente. confiar numa equipa que vai fazer esse trabalho por mim. Claro. Mas sinto que ainda estou nessa fase de adaptação. Pronto, na rádio é diferente, porque lá está, como temos contratos de trabalho, temos de cumprir algumas coisas. Eu não vou para lá tipo reclamar tudo e mais alguma coisa, mas quero sempre ter controle sobre as coisas. Eu acho que aqui, por exemplo, na RFM isso não acontece tanto, porque é uma rádio adulta, é uma rádio muito grande, tipo, não há muito mais comparação. gente, yeah. Mas, por exemplo, uma cidade FM, que é uma rádio jovem, Desculpem. não faz mal. É o meu despertador, porque eu tinha que pôr ML a esta hora. É que imagina, Problemas esse tipo de despertadores, assim, numa altura, numa hora em que ninguém prevê, não é? Sim. Portanto, fora da hora habitual, isto pode ser outras coisas também. Pois é eu tenho estranho. despertadores para Sabes que eu tudo. achava que ia ser para acabar a conversa, mas afinal Não. Temos tempo ou querem acabar já? Não. Ah, bem. ok. Por exemplo, há malta que mete despertador para tomar a pílula. Pois Eu é, ponho mas despertador é mais para à tudo noite. na minha vida, que eu esqueço-me Acho de tudo. E aponto tudo, Quer tipo dizer, listas, tempo. tudo. Tipo, ir pôr ML, não sei o quê. Isso é fixe. Ligo, mandar mensagem esse ao nível de Helder. organização, eu estou sem palavras para ti. Mas já dizer. puseste e-mail? Não, vou pôr. Vá, continuem lá. Não, mas enquanto eu ponho ML. estava só a dizer que, por exemplo, numa rádio jovem como a cidade, em que as pessoas muitas vezes é o primeiro trabalho da maior parte dos jovens e vão para lá, começam tipo, muitas vezes como estágios, muito novos mesmo. Sim. Muitas vezes há aquela coisa de eles são miúdos, tipo, bora lá, olha, a campanha é esta, a marca é. E eu sou daquelas que é tipo, não é, eu quero saber, mas é assim porquê? Yeah. Sim, tu Percebes? gostas de saber porque é que as coisas são e não ficas com nada e eu por acho que dizer. quando somos mais jovens, e isto acontece, acho que é em todo lado, e é normal, porque as pessoas que estão a trabalhar connosco têm mais experiência e, portanto, tomam conta da coisa por nós. Mas acho que há essa coisa de chegar à nossa beira e dizer tipo, olha, é isto, a campanha é esta, vão fazer desta maneira. Ok, somos jovens, mas calma, assim, nós sabemos, tipo, nós temos consciência que é o início do nosso trabalho. E o nosso trabalho, a rádio, para resultar, tens de ter credibilidade. As pessoas têm que. Tipo, não é só fazer um vídeo viral. Tipo, Certo. é as pessoas para te ouvirem e para ouvirem aquilo que tu dizes, tu tens de ser credível. Eu não posso aceitar qualquer coisa que possa pôr em causa os anos todos que eu fiz de trabalho. Só porque o dinheiro é bom ou só porque. Pronto, acho que é nesse sentido que eu às vezes faço algumas questões. Mas vocês sentiram isso? Que por serem. Quando nós começamos a trabalhar, somos mais novos, obviamente, como todas as pessoas quando começam a trabalhar, há muita descredibilização e há muitas coisas sobre as quais não podemos opinar só porque somos mais novos e trabalhamos há pouco tempo? Eles estão a pensar. Eu diria que sim. Eu acho que sim. Exato, Eu acho senti que isso. sim. Eu também senti que havia muitas sim. coisas que eu dizia que não. Obviamente Parece não que não te tinham a levam a mesma. sério, não é? Exatamente. Sim. Que é, Senti pensas isso. assim desta forma agora, mas eu já ando cá há mais anos e penso Pois, de outra. e às vezes acontece mesmo dizerem isso, tipo, há quanto tempo, sabes há quanto Exatamente. tempo é que eu estou aqui, sabes quantos anos é que eu tenho disto. Exatamente. E atenção, Estou a chegar. exato. Sim. Claro que respeito sempre essa experiência, porque a experiência também é importante, mas sei lá, tipo, todas as opiniões são válidas, não é? No Tal e final. qual. Tal e qual. Mas olha, só para voltar ao tema anterior, o caso dela é um caso raro em rádio. Ninguém cresce de 20 mil para mais de 100 mil. O Ninguém. Helder já avisa a toda a gente, é tipo, tu queres fazer rádio, isto não é normal. Não é normal. Imagina, há pessoas que fazem rádio
há anos, mais de 30 anos, que usam redes sociais, mas que não têm projeção nenhuma. Exatamente. Não tem projeção nenhuma. Mas eu acho que isso é aquilo que começamos a falar, que tem muito a ver com a ligação que vocês Exato, criaram exatamente. com os digital. ouvintes, com o digital, e pelo facto de fazerem um programa em que os ouvintes tinham muito aquilo que dizer e vocês ouviam-nos através do digital, não é? Acho que é muito essa ligação. Mas ele tem muito essa visão, que é uma visão que eu não tenho e também já levei na cabeça da minha agência por causa disso. Porque é uma visão digital. Ele tem muito. Nós estamos a falar qualquer coisa na rádio, tipo um tema qualquer, e ele começa logo a pensar como é que isto resulta para o digital. Certo. Percebes? Ele começa logo a pensar: olha, vamos pôr no nosso grupo Facebook, é um grupo de ouvintes fiéis que tem mais de 20 mil pessoas, vamos colocar lá uma fotografia, vamos pôr lá um vídeo, vamos fazer uma sondagem no Instagram. Olha, isto é bom para Reel. No início, o nosso primeiro vídeo viral de sempre, quando começámos a trabalhar juntos, eu não sabia que aquilo ia sair. Eu saí da emissão às 11 da manhã e aquilo era, tipo, tinha sido gravado para stories, como acontece sempre, ou como acontecia sempre. E o Helder ficou lá mais algum tempo com a gestora de redes sociais e lá decidiram colocar um Reel pela primeira vez. O programa tinha começado há pouco tempo. Sim. Eu estava em casa, vejo que aquilo está em Reel, já estou com a mão na cabeça a pensar o que é isto, isto Ai, vai meu dar Deus. asneira. Pá, e o vídeo foi o dos casamentos. Aquilo Teve números, tipo uma coisa... Pois. E ele tem muito essa visão de digital, do que é que vai resultar, do público que o segue, que o acompanha, o que é que o público que o segue gosta de ver, a comunicação melhor a ter com eles, e acho que isso resulta muito. Tipo, o crescimento não é só da antena, tipo, não é Certo. só daquilo que nós dizemos on air na rádio, é dessa Sim, é ligação. dessa junção e desse trabalho e desse pensamento. Por acaso é engraçado, porque a maior parte das pessoas, não é, que vêm a este podcast, há muitas delas que começaram mesmo no digital e que depois é que começaram a fazer outros tipos de trabalhos e mesmo televisão, etc. E é engraçado que nós três estamos aqui, começamos no digital depois de começarmos nos meios de comunicação, na rádio ou na televisão. E é engraçado. Mais ou menos, não sei se nós não foi mais ou menos, tu não foi mais ou menos ao mesmo tempo. Tu já trabalhavas no digital, já o teu digital já era qualquer coisa quando começaste na rádio. Sim, já era qualquer coisa. Eu Não acho que era, ele já... não era como está agora, e não Exato. tinha os trabalhos que tinha agora. Foi ali. Mas quase. o teu primeiro objetivo Sim, mas era o primeiro, a rádio. sim, Era a rádio. Não é aquela coisa de rebateres bué no digital e Não, depois não. os trabalhos surgirem a partir daí. Exatamente, Sim, é o verdade. contrário. Foi uma consequência, nunca foi o meu objetivo, até porque lá está, eu antes, quando meti na cabeça que queria rádio, de facto gostava daquilo, eu não gostava de aparecer, não gostava de câmaras, não me imaginava, não imaginava fazer nada disso. A sério? Nada, era. Não fazia ideia. Não gostava mesmo nada. Portanto, é de género rádio, porque assim as pessoas também não têm de me ver. Corta para. Televisão. Corta para televisão. Esta carinha laroca. Exato. Vês, pá, e entretanto isso mudou tudo com o digital. Yeah. Pois. E também com o teatro. Como fiz teatro durante uns anos na escola, desinibi-me. Mas olha, Mas sabes que eu acho que isso acontece, desculpa interromper, Diz, Sofia. diz. Eu acho que Estás isso à vontade. acontece porque para nós, antigamente, isso não era uma opção. Ou seja, Pois antigamente o digital. Tipo, não era, e atenção, eu acho que isso ainda é um problema. Eu tenho muitas amigas desta área que não estão a fazer grande coisa agora e que estão aflitas porque querem fazer alguma coisa. Podiam apostar no digital. Podiam apostar, mas ainda tem aquela coisa de quero rádio, quero televisão, quero rádio. Sim. Porque eu acho que a nossa geração, as nossas e pronto, todas Sim, as sim, pessoas sim. mais velhas nasceram ou que cresceram com esta coisa. Quem queria comunicação, quem ia para a Universidade tirar Ciências da Comunicação, queria rádio e queria televisão. E acho que agora as coisas estão a mudar porque as pessoas estão no digital, as pessoas já não estão na televisão. Eu acho que ainda estão na rádio e os números indicam isso. Pois é. Mas ainda assim, se tivermos que escolher o sítio onde as pessoas estão, é no digital. percebo perfeitamente o que dizes e eu também senti essa dificuldade. Eu sempre quis televisão ou rádio e nós falávamos as duas muito disso, tipo quando nós as duas ainda não trabalhávamos nem Verdade. em televisão nem em rádio. Vocês E não- já são amigas há muito tempo. Temos, não é? temos. familiares dela que são meus amigos. é verdade. as minhas primas são muito amigas Já dela. tivemos batizados também. juntas, já Pois tivemos coisas. pois. Pois. Pois é. Sim. Pois Houve um é. story vosso, foi num casamento, acho que foi num casamento. Não, Foi no foi batizado. batizado, foi. Ah, sim senhor. Foi. Olha, ele lembra-se. E ele sabe. Viste? Boa E memória. nós éramos do género, pai, o que é que podemos fazer? E vamos mandar, porque acho que nós, tu Não, foste, vou lá ao trabalho em vez de- tu começaste na rádio. Sim. Mas nós as duas, que ainda não estávamos em nenhum sítio, éramos muito do género. E agora, por onde é que podemos começar? Com quem é que podemos falar? E eu acho que essa luta é uma coisa também que às vezes não se tem muito bem noção que é preciso ter-se para estar neste meio, não é? Pois, eu acho que às vezes é preciso só aceitar que. Ou seja, acho que depois também há uma coisa que é boa neste país, que é boa, má. Então, é pequeno.
há poucas rádios e há poucos canais de televisão. Tu consegues tentar, por exemplo, rádio é muito difícil entrar numa rádio grande se nunca fizeste rádio antes. Muito. Portanto, muito por norma, é uma rádio jovem, só há duas. Exatamente. Pronto, há duas daquelas mais conhecidas, depois, obviamente depois há as rádios locais. Portanto, tentas as duas rádios pequenas, duas rádios jovens e não consegues. Televisão, tens 3 canais que te podem abrir portas. Faz um casting, no meu caso, fiz casting para todos os canais. Fui Também eu fiz falei muitos com as duas casting rádios. antes de começar a trabalhar. Se não resulta nos 3 canais que tentaste e nas 2 rádios, vira-te para o digital, porque eventualmente, se resultar nessa última opção, eles vão-te lá buscar todos os que tu É tentaste. verdade. Aliás, eu acho que é engraçado, porque eu sinto que neste momento, hoje em dia, o digital é mais o teu currículo do que onde estudaste, onde Completamente. passaste, para ti, para Completamente. Há pessoas que neste momento estão na rádio, mas que vieram do digital. Sim. Porque lá está, hoje em dia, sendo o digital uma plataforma super forte, onde toda a gente agora está lá, a rádio consegue ganhar com isso também. Sim. A rádio hoje em dia não vive sem o digital. Sim. O caminho é esse. Mas é isso, e era o que a Catarina há bocado estava a dizer. Para nós, sempre tivemos esta visão de rádio ou televisão, é difícil tu mudares o chip e Sim, tem que começar a trabalhar no digital. Parece que não é trabalho. É isso. Facto, não E tens depois um lá está, patrão. estamos aqui a chegar à conclusão que, e percebemos todos, não é? Hoje em dia que, olha, o teu microfone está aí meio a abanar-se. Segura, Helder. Olha o copo. Vai. Vês? Já está bom. Yes. Yeah, mas é mesmo isso. Estas entrevistas todas que tu deste neste mercado de inverno, Helder, foram parar ao extremamente desagradável, não é? Pois foram, é a segunda vez visado no extremamente desagradável. Pois, como é que tu lidas com isso? Lido bem. Portanto, da primeira vez. Até nisso ele me enerva. Lida bem. Mas olha que da primeira... Tu lidas bem com tudo. Lida bem com tudo. Enerva-me. Às vezes chateia-te um bocado ou assim. Sei Tu lá. és uma pessoa muito bem resolvida. Olha, nós na hora Sei, da terapia. Ele ainda não eu- quer ir para a não. terapia porque tem a Paula, não é? Que ele falou muito Exatamente. disso, extremamente desagradável. Sou resolvido em muita coisa. Neste caso em particular é do género. Eu sei que qualquer dia podia calhar a mim, não é? Certo. Hoje em dia, tipo, qualquer pessoa pode lá parar. Portanto, acho que é bom. Temos que ter essa Eu consciência. já lá fui parar também. Eu também. Lá vamos parar. Já. No Rock in Rio. Num bom ouvir. Porquê? Estás a Rock in Rio. Coisa assim que radical. Não fazia ideia. Eu também não sabia, eu não ouvi esse A episódio. dizer que as pessoas tinham que se hidratar e beber água. Só que disse muitas vezes. Tenho que ir lá, tenho que ir lá. Tenho que ir lá ver Eu fui isso. numa gala da TV. Elas estavam a dizer que eu era a mais animada. A sério? Olha, ainda bem. bom. Se é uma gala, se é uma festa e estás animada, que é uma É coisa bom. que muitas vezes não acontece em Portugal. Eu da primeira vez estranhei, mas foi aquele tipo estranhado de género. Isto tem piada, realmente. Pá, aquilo obviamente que é tirado fora do contexto. Claro que quem segue o extremamente desagradável e não me acompanha não faz a minha ideia. Claro. Portanto, malta que leva aquilo a sério. Mas depois, naquele momento foi de género. Pá, isto pode ser bom nem que seja no sentido em que as pessoas que não me conhecem vão passar a saber quem sou. Às tantas vão-me querer ouvir por alguma razão em particular, por causa do extremamente desagradável. E às tantas até podem gostar daquilo. E já desta segunda vez, eu achei que foi até um extremamente desagradável muito tranquilo. Eu achei que foi bem tranquilo, foi muito soft. Eu também achei. E a Mas forma como tu depois a respondeste É isso. teve bué da graça. Tu respondeste ao extremamente desagradável, na RFM. Sim. E- Faz-me muita confusão quando as pessoas que levam demasiado a peito o facto de serem visados pela Joana quando aquilo em momento algum serve para espicaçar ou... E é preciso ter-se poder de encaixe É para preciso, estar é neste preciso. meio. Mas não acho é? que Ser um é jogo. precisamente, acho que são precisamente as pessoas que se levam muito a sério, que têm Sim, muito sim. medo do ridículo, e de repente alguém está a dizer ao microfone para milhares de pessoas que tu foste ridículo de alguma maneira. Tipo, que toda a gente é. Tipo, nós somos Exatamente. sempre no nosso trabalho, a partir do momento que nos dão o microfone para a mão, nós somos ridículos, nós dizemos coisas pá, absurdas, sabes? Tipo, nós muitas vezes Nós somos mais nós próprios. nós E não por isso somos Claro, ridículos. nós não temos noção, muitas vezes, as coisas que dizemos nós, às vezes, verdade. estamos a falar, alguém corrige alguma coisa que nós dissemos e nós nem nos apercebemos que dissemos mal. Estás a perceber? Tipo, Tô. nós falhamos imenso. Tô. Pá, claro que alguém dar um eco gigante a isso, para nós é tipo, o que é que esta pessoa está a fazer? Claro. Mas tipo, toda a gente erra e toda a gente é ridícula e toda a gente faz porcaria. Sim, Diz. Não, desculpa. e lá está, e o facto de eu ter esta postura até em rádio, não é? Eu sou ridículo em rádio e não tenho medo de cair no ridículo, acho que ajuda-me a não me levar tão a sério, eu não me levo tão a sério. E claro que neste meio tens muita gente que, infelizmente, leva-se demasiado a sério. Já houve algum muito momento bem. em que tiveram que lidar com alguma coisa menos agradável ou algum tipo de comentário que vos fizeram que vos tenha afetado mais? Não. Ou algum momento Olha, em que tenham sentido tipo, ok, estou a começar a receber hate?
Não, mas nós recebemos algum, nos comentários que viralizam, recebemos. Sim. Pá, mas honestamente, tipo, eu acho que nós nunca recebemos comentários tipo, que afetem, sabes? Sim. Porque são só esta coisa, por exemplo, da Algália, tipo, não sabem o que é. Sim, exatamente. sabes? Eu estou a dizer és mais que é do que eu por não saber o que é uma algália. Não, eu estou a dizer que é ligado. Às tantas tu sabes o que é uma algália porque tiveste, Infelizmente, olha, um uma familiar, situação. uma situação próxima que teve. Há mulheres que só souberam o que era uma algália depois de terem uma cesariana. Eles não sabiam. Pois, certo. E eu agora, com 28 anos, já sei o que é uma Sim, algália. é isso. Eu digo qualquer coisa de está ligado ao teu corpo. Eu sei, não está ligado, está mesmo no corpo. Exatamente. Sabes, esse tipo de date, para mim, isso Certo, faz-me certo. rir, sabes? Estou à espera que tu digas as palavrinhas todas direitinhas, Sim. de forma Pois, correta. não. Eu lembro-me que quando nós começámos na altura na cidade, estes comentários que nós tínhamos, ou que estamos a ter agora, tivemos na altura no início da cidade também. Montes de comentários, pá, que não é propriamente hate, mas malta manda habitats Sim. nos vídeos que ficaram virais. Portanto, eu sinto que está a acontecer connosco na RFM aquilo que aconteceu connosco quando começámos. E a segunda vez que isto acontece, as pessoas já lidam de uma forma completamente diferente, como é óbvio. Claro. Claro, exatamente. Sim. E esta coisa de, imagina, ou gozarem, como dizerem Olha, quer como o trocar de sotaque. perna? Troca. Eu já Então eu vou troquei. trocar, que já eu me troquei dói. sem avisar, desculpa. Foi Ai. um bocado má. Eu disse que ia avisar. Dizerem, por exemplo, que o meu sotaque é forçado, ou dizerem qualquer coisa da gargalhada dele, é tipo. Ia-te perguntar isso. Não, para nós é tipo. Eu falo assim, achas que eu tenho necessidade de provar que falo realmente assim, ou o Helder tem necessidade de provar que se ri realmente Exato. assim? Não. Estás a perceber? É tipo. Não, mas eu sinto diz. que neste caso já temos pessoas, e houve um comentário que eu vi de alguém a dizer que o sotaque dela era ridículo e que o meu riso era demasiado forçado. E é engraçado porque lá está, como nós trouxemos pessoas que já nos acompanhavam, essas pessoas entretanto já mandaram, comentam essas... Já vos defendem. Exatamente, Como faz? comentam a dizer, não, eles... Provavelmente você não está a par, mas eles sempre foram assim. Eles são assim. Não se metam connosco, porque eles vão lá e Exatamente. aquilo é. Os nossos fiéis defendem-nos com unhas e dentes. É verdade, é preciso ter verdade. cuidado. Mas, por exemplo, uma coisa que não acontecia muito e que agora já se vê mais, eram pessoas com sotaque a falar, tanto na televisão como na rádio. E sobretudo numa rádio nacional como a RFM. Estamos a falar de uma rádio que não fazia uma... Apanhámos uma RFM que pela primeira vez faz uma mudança estrutural, ou seja, programação, tudo alterado de cima a baixo. Só não alterou o Oceano Pacífico e mesmo assim Mudou o horário, não é? Exatamente, mexeu nas horas. Portanto, a RFM que é uma rádio que eu sinto que precisava de rejuvenescer. Uma rádio, portanto, que durante muitos e muitos anos manteve aqueles locutores naquele registro, naquele horário, que esses locutores, entretanto, já saltaram para a Renascença. Ou seja, os ouvintes envelheceram com a própria rádio. Às tantas, tu de jovens, provavelmente não tinhas muitos jovens a ouvir a RFM. Sim, A RFM era sim. vista mais como uma rádio, sei lá, mais pacotas. Né? Exatamente. E a RFM quis fazer essa mudança, quis mudar isso. E acho que nós somos a cara dessa mudança, numa rádio que já precisava de rejuvenescer nesse sentido, e que, claro, o facto de apanharmos uma rádio que já não fazia uma mudança destas há muitos e muitos anos, cria choque. Porque tudo que é novo, Claro. choca, né? Ainda Como para é mais numa óbvio. rádio que lá está, os ouvintes já estavam habituados a ouvir o Paulo Fragoso àquela hora, o José Coimbra àquela hora. É aquela fidelização. Aquela Claro. fidelização. Eu percebo, 30 anos a ouvir aquela voz é muito tempo. Claro. É mesmo muito tempo. Mas eu percebo, eu acho que é fundamental haver isso, como em tudo, né? Toda a gente, em todo... Olha o microfone do Helder, O ele não quer que microfone. fale. Em todo lado é Amarra-te preciso, ele. em todo lado é preciso haver mudança. Não é só na rádio, é Sim. na televisão, em qualquer emprego é preciso mudança. E nós Portanto- ontem estávamos a falar sobre isso, que é, nós também nós temos noção que a nossa forma de comunicar não é comum. Tipo, Isso é outro ponto. ou seja, as pessoas comentarem, tipo, há muita malta a dizer que adora e que é incrível, não sei o quê. Também há algumas pessoas, menos felizmente, a dizerem que não gostam, que é insuportável e não sei o quê. Nós temos noção que a nossa forma de comunicar polariza no sentido de, eu acho que depois acaba muitas vezes por converter. Já aconteceu várias vezes pessoas dizerem que ao início é tipo insuportável, mas depois acabam por perceber, Sim, claro. ok, isto é mesmo a forma deles serem a identidade, vou-me deixar levar, vou relaxar e perceber até onde é que isto vai, e acabam por soltar uma gargalhada no carro. E eu acho que nós, só o facto de nós termos esta consciência de realmente pessoas com um sotaque como o meu não há,
E pessoas com uma gargalhada como a dele, com a energia com que ele faz rádio, a forma, tipo, ele é um host bué da bom, tipo, ele tem uma frequência a fazer rádio que está muitas vezes alinhada com a playlist, que era uma coisa que às vezes não acontecia. Por exemplo, nós que víamos uma rádio jovem, tu vens de uma música de um funk brasileiro, imagina que aquilo são BPMs, tipo, no máximo, pá, e vais ter um locutor a falar de forma calma. Mas é um locutor a falar de forma calma, não. Exato. Pronto, e eu acho que também porque é a rádio que ele ouve e é onde ele se inspira, porque ele consome muita rádio feita lá fora. E nós temos noção que não é normal, tipo, as pessoas ligam ao rádio, tu não vais ficar indiferente ao que está ali. Tipo, por isso é que também nós crescemos tanto no digital, porque as pessoas têm curiosidade de saber quem é que são as pessoas que estão a falar desta forma, como nunca ninguém falou na rádio. É isso. Agora, temos que dar tempo, tipo, temos que aceitar que há pessoas que estão a ouvir aquilo depois de um painel de uma pessoa que já fazia há não sei quantos anos, com um registro completamente diferente e sozinho, pá, e agora vão demorar, ao início não vão gostar, mas pá, com o tempo, E se porque tudo não correr era bem. assim tão habitual também ver-se pessoas com sotaque do Norte a falar. Não, aliás, nós temos lá o locutor do Norte. Nós temos locutor do Norte que teve até essa conversa comigo, o Daniel Fontoura, Mas não tem sotaque. teve de perder. Sim. É isso. Na altura toda Havia a gente tinha muitas que tirar. pessoas que até faziam aqueles exercícios de antigamente com os lápis na boca para tirar Sim, o sim, sotaque sim. e não sei o quê. A própria Ana Moreira da M80 teve de perder o A sotaque. Ana Moreira, Há que é muita de gente. Viana também, a Joana Azevedo, que é A do Joana Porto. Azevedo. Tiveram Há que vários perder o locutores do Norte, eu de certeza que estamos a esquecer de alguns. Sim. Mas Mas é. tiveram que perder, porque, aliás, ainda hoje nas universidades, os professores dizem que os alunos têm de perder o sotaque. Pois. A mim sempre me disseram isso, mas por acaso eu, quando comecei a trabalhar em televisão, disseram-me: no dia em que perdes o sotaque vais perder a tua graça. Pois, claro. Mas isto é uma coisa que é muito recente. Sim. Para muitas das pessoas que nos estão a ver, deve haver obviamente muitas que também vos seguem, que querem começar a trabalhar neste meio. Sim. O que é que para vocês é mais difícil? Começar, entrar ou manter-se? Começar, talvez. Eu diria manter. Eu também. Eu Eu diria começar, porque é um meio muito. pequeno. Não, mas depende. Se ele está a dizer, depende, tu estás a dizer tipo rádio. Rádio. Pois, rádio percebo. Porque, Rádio. porque eu acho ok, que vocês estão a falar em termos de meio em si. Pois, em Mas, termos de sim. mediatismo, é ok. tipo, Exato. faz um vídeo viral hoje em dia, eu sinto que é fácil manter, começar, sim, mas, sim, tens razão. Nesse mas, sentido, mas rádio Mas, começar. mas mesmo na rádio, imagina, não é assim tão fácil entrar. Tu só Não é consegues fácil. Não, mas é por isso entrar que ele está a dizer. se conseguir, exato, rádio, se rádio é conseguires pior fazer começar do que manter. Sim. É muito pior A começar. partir do momento Mas em que lá depois estás, consegues manter-te na boa, é fácil. Yeah. É tipo, Achas que sim. hoje em acho. dia é assim tão fácil uma pessoa manter-se durante muito tempo? Sim. As empresas em rádio, tipo, não despedem assim tanto. Sim, sim. Então, sim, é olha, verdade. Ou quase nada. O Paulo Fragoso teve 30 anos na RFM. Sim, Passou sim. Sim, mas agora- eu estou a dizer das pessoas que estão a entrar agora, neste momento. Sim, mas quem entra agora também, sei lá. Tu olhas para os locutores da Mega, olhas para os locutores da cidade, tipo, todos ficaram. Sim, não há. Sim, e vão-se transferindo Mas de a umas cidade tem uma rádios para as realidade um bocado outras, diferente. Sim, etc. não há essas trocas como talvez na televisão há. Eu acho é que, imagina, acho que te mantens, podes é não ficar lá a fazer o que queres, que isso é outra conversa. Exatamente. Isso é também, outra conversa. Mas eles também. permitem-te ficar. Mas ficas. Certo. Nem que Certo. seja a tirar fotocópias. Exato, podes é não estar a fazer as funções Exato, mas pelas quais começaste. pronto, é isso. Não é? Muito bem. Olhem, quero-vos perguntar a que é que brindam hoje. Vida! Não, a RFM. Não, Helder, Já nós estamos a viemos aqui acabar. promover o Já nosso estamos a programa. acabar. Olha, vamos brindar exatamente à Querem falar RFM. mais alguma coisa? Ao Tá Bonito. Oh, está bonito. Não, olha, falar do Tá Bonito. Não sei se sabem, é um programa que acontece. É, na vocês sexta. desde que chegaram ainda não falaram. Pronto, vamos. Exato. É isso, é o que falta, é para fecharmos em. Claro, em não dissemos o horário. Vá, digam lá, das vendam lá o 4 vosso às programa. 7, Tá Bonito, nós os dois. Um programa onde pode começar de uma forma e acabar de outra. Nem nós sabemos. Nem eles sabem. Não se aprende nada, Exato. mas dá para soltar gargalhadas. Sim. É que ele regressa a casa divertido. Sim, o objetivo daquele programa é as pessoas relaxarem, rirem-se. Eu sinto que estamos numa altura em que as pessoas, para além de levarem muito a peito, as pessoas parece que não se riem. Têm pouca capacidade de se rir, não é? Sim, Pois sim, é. sim. As Para pessoas- fora, ri para fora. Para fora, Certo. exatamente. As pessoas Estão muito têm- pesadas. As pessoas estão muito pesadas. Tenho, Exatamente. até tenho vergonha de rir. Isso é uma coisa que acontece quando eu vou ver noites de stand-up. As pessoas estão a rir, mas estão a rir para dentro. As pessoas têm Mas muito é, medo tens de... feito stand-up, Kat? Não, tenho feito, calma. Fiz para aí, pronto, pouco. Olha, como Ah, estás a ver? Ela tem um bocado de síndrome de impostor. Tem um bocado, se fosse um bocado. Com um bocado vivia bem. Mas eu entendo, também tenho um bocadinho esse síndrome de É impostor. complicado. Eu também. Sim. Mas pronto, olha, E correu o que é bem. que, tenho vocês fazem continuar. alguma coisa para melhorar? Não. Como é que lidam com isso? Eu agora estou a tentar. Olha, eu por acaso estou a ter aqui umas técnicas que é. Conta. São os meus amigos que me chateiam. Sempre que alguém me liga a dizer, dar os parabéns ou por alguma coisa que foi engraçada ou que. Tu agradeces.
agradeço, ou seja, já não fico com aquela coisa de até nem achei que foi assim tão bom, até nem teve graça nenhuma, até nem. Sim. Eu era É, essa cala-te, pessoa. não digas isso. Mas não é? ao mesmo tempo, para mim, o Incomoda. agradecer parece que tipo, não é suficiente. Eu sei, mas eu tive amigos que uma vez me ligaram, porque imagina, eu recebo uma mensagem de uma pessoa que até é tipo, é uma pessoa que eu respeito e a dizer, olha, gostei muito daquele momento em rádio, pá, e eu digo aos meus amigos, tipo, eu não acredito que esta pessoa ouviu, tipo, ouve o programa e eles estão tipo, temos que sair deste sítio. Sabe? Isto já não, de repente, quer dizer, vais andar a provar até aos 50, que, É verdade. tipo, tipo, estás a fazer um trabalho e ele está a resultar Sim. e está. Yeah. E eu agora estou um bocado a encaixar essa coisa de ok, tu estás a fazer a tua cena, Yeah. para de andar sempre. Parece que nunca sabes o que é que andas aqui a fazer. Sim, Portanto, sim, estou a sim, tentar sim. fazer esse trabalho. Mas pronto, mais do que isso, por exemplo, stand-up é uma coisa que eu ainda não consegui. Porque eu não sou boa a fazer aquilo, acho muito difícil fazer aquilo bem. Porquê? Porque é muito difícil fazer aquilo E bem. porquê que não, achas que não és bom? Primeiro porque não, fiz pouquíssimas vezes, logo aí. Acho que é uma coisa que precisa de muito treino, muita disciplina. E pronto, e acho que ainda preciso e acho que lá está, as pessoas fazes rádio e tens graça. Sobes ao palco e vai ser bom. Ali na rádio ninguém te vê. Epá, e não é só isso, nós não E tens temos público, nós não temos é completamente pressão. É diferente. diferente. Nós não temos pressão nenhuma em ter graça. Nós no final fazemos um momento qualquer, não tem graça nenhuma, dizemos já a seguir ficas com o Justin Bieber, até logo. Percebes? Mas é, exatamente. Eu estou a apresentar um evento, estou a dizer uma coisa qualquer, opá, saiu meio ao lado, olha, agora sobe ao palco a pessoa, o convidado que vai agora, o orador, Sim, não sei sim, qual. sim. Percebes? Não tens essa obrigação. Ali, tu tens silêncios mesmo para as pessoas se rirem. Pois. E já quando te aconteceu não, não se rirem? Claro que já aconteceu. E como é que tu te Já sentiste? aconteceu tudo. E é horrível. Pois. É horrível. Que medo. Ela, eu não quero isto. Não, é muito. Mas queres continuar a fazer? Mas é bom fazer. É assim, eu não gosto. Eu stand-up mesmo, tipo, escrever piadas, eu ainda não acho muita graça. Uhum. Talvez um dia. Mas eu gosto de ser host, de ser MC. O Helder também já fez isso comigo, nós fizemos os dois no Alive. Eu fiz um dia, ele fez no outro. Sim. Que é abrir o palco, depois ir entrando entre os comediantes. Exato. No fundo é preparar o público para receber os comediantes. Uhum. Portanto tem que ter ali alguma graça para as pessoas já estarem soltas e já não Sim. terem vergonha de rir, estás a ver? Para já rirem alto. Mas pronto, não és propriamente, não tens necessariamente de escrever uma piada. E foi fácil para vocês estarem nesse lugar? Para mim foi. No meu caso, é do género. O objetivo ali não é eu mandar piadas Larachas. para as pessoas, exatamente, larachas para as pessoas se rirem. Lá está, é fazeres a apresentação, mas meteste com ela, com essas pessoas. E eu, por norma, sou uma pessoa, eu, por norma, faço isso, né? Eu meto-me com as pessoas de Pois. forma já natural. Portanto, é como se estivesse no meu dia a dia. Pois. É tranquilo nesse sentido. Pois é isso. Eu, como sou muito dada, acabou por ajudar. Sim. Mas olha, tu, em alguma, por exemplo, deste último stand-up que tu fizeste, falaste do programa ou assim na rádio? Claro. Falaste de mim? Óbvio, eu falo sempre. Tu não foste ver? Não. Porquê? Mas eu Opa, devia ter nós- qualquer coisa. Também, calma. Imagina, É eu isso. e o Helder trabalhamos Nós todos passamos muito tempo juntos. Por isso é que nós não fazemos grande coisa quando fora de trabalho. Fazemos às vezes, mas é se não muito ficou pontual. farto um do outro. Porque é muito. Este É programa, isso. por acaso, é mais curtinho e passa super rápido, nem dá muito. Pois é, mas é, o outro passa a voar. era um horário muito particular, que é tipo, tu não aguentas qualquer pessoa às 7 da manhã. Pois não. E, portanto, aquilo é tipo o meu irmão. Aliás, é tão o meu irmão que o meu irmão criou um grupo chamado Irmãos e somos nós os três. O meu irmão criou um grupo, Jura? não sabe. Eu Sim. já faço parte da família. Pois Faz já parte estou da a minha perceber. família. Porque tipo, é acordares com a pessoa todos os dias durante quase 2 anos. É verdade. Percebes? Imagina, Tipo, eu quando vou ao norte, eu mando mensagem ao irmão dela e a dizer assim: olha, este fim de semana vou aí. E ele, pô, então vens a casa. A Moreira. Foi. Vens Exatamente. Vens a Grande casa. Moreira. E eu, sim senhor, eu vou a casa. Portanto, é esta relação que se Já, cria. mas sentes isso mesmo já? quê? Tipo, sentes que vais lá e vais estar com o irmão da Catarina e é tipo muito casa? É muito casa. E eu sinto que as próprias pessoas lá, as próprias pessoas do norte já me deixaram muito confortáveis ao ponto de eu sentir aquilo uma segunda casa para mim. Porque tens um bocado de espírito do norte. Pois tenho. Eu já tive pessoas que me perguntaram se ela era do Foi, norte. é. E acho que é por isso que também resulta muito bem. Eu gosto da malta do norte e sobretudo o público do norte é aquele a malta do norte é aquela malta que não tem problemas nenhuns em estar cá para fora, né? Em demonstrar. não é? E portanto eu que já tinha relações com amigos próximos lá de cima, trabalhar com ela para mim foi um must, né? Sim. Da primeira vez que nós trabalhámos. Por isso é que é o que eu gosto, né? Eu gosto de puxar por ela porque eu sei que ela Que ela vai. Que ela vai. Que ela Travões. extravasa. mas pronto, ela volta e meia mete os travões, mas eu gosto de puxar por ela. E acho que A Catarina é que te mete os travões a ti? Não, depende. Nós Põe olha, um ao é outro. esquisito porque a nós disseram-nos uma coisa que e o Helder faz muito bem
e eu faço-lhe muito bem. Ou seja, nós puxamos muito um pelo outro, mas pomos travões um no outro também. Estás a perceber? Estou a perceber, estou. Portanto, nós vamos percebendo onde é que estás aí. Se eu tiver a ir para um sítio que ele já sente que é apertado, ou que já estou a disparatar, ele põe o travão. Se eu sinto que ele já está aí para um sítio que não vale a pena ir, porque não há necessidade de irmos para aí, eu digo-lhe, vamos para a música. Sabes? Então nós Vocês fazemos... são tipo power couple. Mas não sem falar, isto é só tipo... olha, toda a gente não se explica. É verdade. Não há explicação. Há coisas que não se explicam. Claro. E é engraçado porque eu sinto que desde que o programa começou, sempre que eu vou ao Norte, sou muito bem recebido e sobretudo pelas pessoas que ouviam o programa, que continuam muito fiéis ao programa e que faziam sempre questão de onde quer que eu fosse, até na noite e por aí fora, faziam questão de mostrar isso. É muito, muito giro. E eu lá sinto mais esse carinho do que também é normal aqui em Lisboa. As pessoas são mais dadas. São muito mais dadas. E eu gosto disso porque eu sou uma pessoa muito dada. Portanto, dado com dado. Já gostas mais de viver em Lisboa, Catarina? Eu gosto muito mais. eu agora já estou numa fase em que acho que não vou sair daqui. Pois. Toma lá. Já estou a aceitar que se calhar a minha vida vai ser aqui. Está bonito. E tu também? Eu sempre gostei. Foi, Eu gostava mais do que tu. Foi, se ela sempre gostou, eu não. Eu sempre. Mas agora já estou bem. Mas tu mas ir muitas vezes ao Norte? Tu vais com alguma Não. frequência? Não, vou poucas. É como Sério? eu agora. Mas o que é o poucas? difícil. Uma vez por mês? Sim. Quer dizer que eu vou mais vezes ao Norte do Pois que tu? vai, mas tu Pois andas vai. sempre pelo país. Nós somos as pessoas mais caseiras. Exato. E ele vai para Pois lá. é. A mas- idade já Não. nos pesa. Vê lá, eu estou a pensar em ir este fim de semana, portanto, imagina, marquei uma cena sábado à noite, mas ao mesmo tempo que quero vir aqui para um jantar com os amigos, portanto, eu estou a pensar. A agenda do Helder. Já Eu estou estou a cansado. pensar ir ao Porto sábado de manhã para voltar ao final da tarde. Eu sou esta pessoa. Oh, Helder, eu vou sexta e volto sábado e para mim já é um filme. Vê lá bem, estás a ver? Imagina. Eu Ele é sou maluco. esta pessoa. Tu és doido. Olha, vamos fazer um brinde. Vamos. Ó, está bonito. É assim, daqui a pouco já ninguém tem paciência para nos ouvir. Olha, um Foi, eu brinde, percebo. um brinde à RFM, porque é de género. Estamos a falar da segunda rádio mais ouvida do país. Olha, Uma mas por rádio- acaso estás a dizer isso, desculpa, Helder, estavas a falar se as pessoas não querem ouvir, as pessoas pedem-nos muito para termos um podcast e é a primeira vez que temos um pois podcast é. juntos. Sim, Estão a sim, ver? sim. Obrigada por virem ao Está a dizer, meu. uma rádio como a RFM, uma rádio nacional, uma rádio gigante, que foi buscar estes dois malucos, mesmo sabendo os riscos, mas foram buscar e, portanto, valorizar isso. Vocês Vamos são de a isso. parabéns. Mas olha, tu estavas ótimo para trabalhar nas televendas Eu estou também. sempre. Tu vendes muito. Tu vendes muito bem. É agora, é agora. Agora. A Mas RFM. mas as televendas não são para aí às 5 da manhã. Está bem, mas tu vendes bem os produtos, não é? Então, às 5 da manhã sim. é o teu horário? Ok. Pois. Trabalhavas Também é bem, é verdade, só também Olha, é verdade, melhor sim, ficarmos sim. por aqui. É melhor. Eu continuava com vocês, eu digo sempre isto, qualquer dia as pessoas não me levam a sério. Porque eu gosto mesmo de conversar e gosto mesmo de estar aqui com as pessoas. Mas, e continuava pois, a conversa eu percebo. durante horas. Eu também ficava. Olha E lá, digo não- sempre, eu gostava de continuar aqui, gostava de Mas- continuar a mas olha conversa. lá. E é verdade. Está aí 58. Não podemos só aguardar mais 2 minutos e fechamos a uma hora certa? Não é bem porque tivemos aqui uma pausa a meio do episódio que o microfone estava a cair e tivemos que Ah, pôr ok, tape, pronto. por isso não é o tempo certo. Então vai haver cortes. É o Mas é só único. esse. É só por causa, porque na nossa conversa não há cortes nenhuns. É Já estou verdade, aqui a sim, pensar o que é que nós dissemos de mal. Nada, disseram tudo bem. Beijinhos, sejam vocês, sempre purinas. Tenho que comer ovos mexidos. Ainda não comi. Estás em jejum. Eu também. Estás? Ok. Eu quebrei o meu Desmaiarmos, jejum não é? aqui. Vamos apanhar uma piela, nós bebemos este copo e ficamos bêbados. Só para vos avisar que o episódio continua no ar, ainda não acabamos. Estás a- Ah, é? Isto é... Agora sim, vamos acabar aqui, é mais bonito. Também não mudou nada. Já Pois não, vi. ele só disse que ia comer ovos mexidos, Exato, estávamos em ovo jejum, mexido. brindámos ao nosso jejum. Sim, senhor. Tá bom. Beijos. Olha, hoje vamos falar do podcast da Nada Rádio. Vou dizer que Ah, pois fomos é. entrevistados por ti. Mas depois Boa. temos que falar quando sair. Para a semana. Sai para a semana? Sai para a semana. Próxima Ok. quinta. Próxima quinta. Ok, vamos falar sobre isso. Muito bem. Lindos. Sem purpurinas.